Jesus e a Revolução do Amor. Este é um dos temas da entrevista gravada durante a Semana de Kardec com o vice-diretor do Lar Fabiano de Cristo, professor César Reis, e que você vai ver agora no nosso programa. Os maestros Mônica Mendonça e Pedro Cury Neto prepararam uma apresentação especial gravada no Cine Teatro Central, que completou 73 anos. E mais, Dona Isabel Salomão de Campos. Boa noite, o Seara Espírita está começando. Professor, dentro da trajetória das revelações, qual foi a importância de Moisés? Moisés teve uma importância fundamental, porque ele recebeu os 10 mandamentos da lei de Deus. Ou seja, essa caracterização da justiça, né, passa por Moisés. Então esse é um aspecto de grande importância nas revelações. Ao lado disso, Moisés foi também o organizador do seu povo, né, o líder do seu povo. Ele foi o legislador. Então nós encontramos na Bíblia, né, nós encontramos a lei de Deus, que ali está íntegra nos 10 mandamentos, e a lei dos homens, que Moisés foi obrigado, de acordo com a necessidade do seu tempo, a estabelecendo a pouco e pouco. Mas se essa lei dos homens é transitória, é passageira, né, a lei de Deus dá a Moisés um papel muito especial na cultura humana. Pois é, qual foi a diferença entre um Moisés legislador e um Moisés missionário de Deus? O Moisés missionário de Deus era o grande médium que recebeu as tábuas da lei, né, que estão aí íntegras. O Moisés legislador do seu povo, ele era um homem com a cultura do seu povo. Aquela violência, aquela barbárie, né, todo aquele tempo, né, com aquela coisa muito primitiva, inclusive um povo que vinha de séculos de escravidão em relação aos egípcios. Então eles haviam colocado na própria vida religiosa dos judeus uma série de acréscimos da vida religiosa dos egípcios. Essa confusão toda, essa adoração da exterioridade que negava os fundamentos da doutrina judaica inicial, isso tudo ele teve que arrumar. Ao lado disso, é um povo que andou durante muito tempo no deserto, né? Imagine aquela quantidade de pessoas, direitos, deveres, problemas, não é? Enfim, ele foi obrigado a arrumar essas coisas todas e teve um papel essencial naquele momento e para o futuro do povo judaico. Pois é, dentro dessas noções rudimentares de justiça, o que significou para a humanidade os 10 mandamentos? É exatamente a ideia da lei, né? Saber que existia um poder normatizador. Quer dizer, Deus, a visão de Deus até Moisés era uma visão muito assim, parecido com as pessoas, né? Um Deus que protegia alguns em detrimento de outros, um Deus vingativo, um Deus que tinha sua lei própria que mudava ao arrepio dos interesses das pessoas. Com o surgimento dos 10 mandamentos, verifica-se que essa lei é imutável. Então, o Deus deixa de ser aquele Deus que ora está bem-humorado, ora está mal-humorado, e assim ele muda o seu julgamento. Não, esse Deus, ele mantém o seu fio de comportamento, de conduta, e isso muda essencialmente a leitura que as pessoas faziam de Deus. Então, já não é mais um Deus que se modifica, mas é um Deus que tem uma lei que rege todas as coisas. Esse é o ponto essencial. E, dando um pulo na história, com Jesus, o que significou a Revolução do Amor? Pois é, porque o que Jesus coloca é a questão o Deus Pai. Então já não é só aquele Deus justiça, né, que os judeus sofreram esse conceito muito fortemente. Jesus chamava Deus de Abba, que significa paizinho, papaizinho, né? É aquela visão da intimidade da pessoa com o seu pai. Então Deus passou a ser mais próximo, não era aquela coisa distante, lá afastado, olhando as pessoas cometerem delitos para puni-las segundo uma lei. Mas era um Deus misericordioso, né? Um Deus generoso. É como o pai mesmo, o filho comete falhas, o pai pode até colocá-lo de castigo, eventualmente, mas faz isso sempre para o seu bem. Faz isso sempre para fazer com que o filho possa crescer e se desenvolver. Essa visão da misericórdia de Deus é uma coisa inteiramente nova que Jesus traz.
E esse amor de Deus Pai pelos seus filhos é um amor que se estende para os próprios filhos. Eles devem imitar esse amor de Deus, fazer da sua vida um trabalho, uma vivência amorosa. Isso muda inteiramente o foco religioso até então existente. Pois é, se Jesus revolucionou o sentimento humano, por que esses ensinamentos foram esquecidos? Exatamente porque eles caíram na vala comum do sentimento humano, não é? A mensagem de Jesus era muito avançada, eu diria, é muito avançada, não é? Na verdade, Jesus coloca a visão que o homem tem de ponta cabeça. Ele inverte a pirâmide. Veja bem, para Jesus, o maior é o que mais serve. Então, o poderoso, ou seja, aquele que está no poder, aquele que tem as forças na mão, esse deve ser o grande servidor. Isso é a nossa realidade ainda hoje? Não é. Porque o poderoso, ele quer usufruir do poder, do domínio. Exatamente. Então, se aquilo ainda hoje é uma novidade, né? Imagine naquele tempo. Então, o que os homens fizeram? Eles trouxeram para o que o cristianismo trouxe, o que Jesus trouxe, eles trouxeram a sua leitura da vida e organizaram sistemas do poder, sistemas dos ritos, né? Sistemas sacerdotais, sistemas hierárquicos. E a mensagem de Jesus quase que afundou dentro de tudo isso. Quando aparece uma figura como, por exemplo, Francisco de Assis, o pobrezinho, pouca gente entende. Até hoje, pouca gente entende. Admira, né? Mas ele é um retorno às origens das fontes sagradas do amor de Jesus. Muito pouca gente entende. É por isso que, ao longo desses 2000 anos, a mensagem de Jesus foi bastante deturpada. E a gente tem que tentar fazer com que ela apareça na sua pureza cristalina hoje. Pois é, com o advento da terceira revelação, o que mudou no pensamento humano? A terceira revelação, ela chega num momento excepcional. Aliás, essas coisas são programadas pelo alto, né? Quando chegou a terceira revelação, 1857, com a primeira edição do Livro dos Espíritos, não é? Veja bem, em 1808 havia saído um livro chamado A Filosofia Zoológica, né? Que era uma visão materialista da criação. Em 1858, Charles Darwin produz aquele livro extraordinário da evolução das espécies. E no meio disso, em 1857, sai o Livro dos Espíritos. Se você verifica a leitura materialista das coisas, você verifica que é uma porção de furos nesse contínuo, nessa progressão evolutiva. Quando você coloca o Livro dos Espíritos nisso, esses furos se fecham. As respostas aparecem. A ciência se estabelece, né? A ciência associada à experimentação, ela vem se desenvolvendo cada vez mais. Ela coloca em xeque aquelas velhas ambiguidades religiosas, coloca em xeque aquela coisa do sobrenatural. A ciência vai caminhando cada vez mais na direção da naturalidade. E é aí que aparece a doutrina espírita. De outro lado, as questões sociais começam a ter uma outra leitura, não é? Então, tudo isso é um momento muito adequado para o surgimento da doutrina espírita. De 1857 para cá, o que nós temos visto? É que a ciência evoluiu extraordinariamente, todo tipo de ciência, né? Mas tudo que foi evolução científica veio exatamente na direção daquilo que a doutrina dos Espíritos está ensinando. Confirmando. Por isso é uma doutrina adequada, que surge no seu tempo certo. Se ela surgisse antes, seria absolutamente inadequada, não seria possível entender. Né? Exatamente. Qual a base do Livro dos Espíritos e como esse código de conduta humana pode ajudar a sociedade? O Livro dos Espíritos, ele é uma filosofia, no seu sentido assim, didático, né? Ele parte de Deus. O que é isso, né? Esse Deus absolutamente não antropomórfico, né? Esse Deus que é causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, esse Deus que é presença integral em cada ponto do universo e que é também o amor integral, permanente, oferecido incondicionalmente a todas as pessoas. Esse Deus novo que aparece e transparece daí. E a partir daí vem a sua criação, né? Os elementos da área do espírito, os elementos da área da matéria, a progressão evolutiva, depois os mundos, né? Os diferentes mundos habitados, a evolução, o homem, os atributos do homem, a inteligência do homem, a mediunidade do homem, a reencarnação do homem, né? Toda essa progressão absolutamente extraordinária que deságua nas leis morais, no livro terceiro, que fizeram surgir a percepção de quê?
Não adianta você ter uma visão filosófica, não adianta que essa visão filosófica seja corroborada pelas pesquisas científicas, é preciso traduzir isso em formas de vida. E essa tradução em forma de vida é uma nova postura religiosa. A religião como rotina, como vida, não é um lugar especial, não é um culto especial, não é uma pessoa que sabe palavras mágicas e que é o intermediário, mas é você. Você é o sacerdote. Você monitora a sua evolução, desde que você passe a fazer o amor como rotina da sua vida. O senhor acha que no tripé ciência, filosofia e religião espírita, a religião é a mais importante ou não? Eu acho que todas são igualmente importantes. Na verdade, a religião espírita, sem a ciência espírita, não surgiria. Ou pelo menos não surgiria com a característica que tem. E de outro lado, a ciência espírita sem o embasamento filosófico, que é a sustentação desses conhecimentos, também não teria sentido. E ao lado disso, uma filosofia isolada, ela não teria, seria meramente uma cogitação intelectual. Por isso essas três coisas, eu diria assim, são como se fossem ramos de uma mesma árvore. A ciência, a filosofia e a religião, cujas raízes estão assentadas no coração de Deus, nosso Pai. Qual foi o papel do Espírito de Verdade na concepção do Livro dos Espíritos? Ele foi um papel absolutamente essencial, né? O Espírito de Verdade, ele, aliás, foi previsto lá no Evangelho, né? Eu vou mandar o Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade veio com uma grande quantidade de espíritos de alto nível e aproximou-se de Allan Kardec, deu-se a conhecer a Allan Kardec, né? E disse que o iria amparar e inspirar. Fez as correções. Na medida em que Kardec ia fazendo o trabalho da codificação, ele ia apresentando isso, e o Espírito de Verdade ia sugerindo, tira isso, bota aquilo, analisa isso de novo. Exatamente. Foi o condutor. Então a presença dele é absolutamente essencial. Se Allan Kardec é o codificador, o Espírito de Verdade é o grande monitor, junto com uma cadeia de trabalhadores do bem, para que essa codificação pudesse acontecer. Dentro desse papel de Allan Kardec de coordenação, de codificador do Espiritismo, como é que o senhor vê o trabalho, o papel da Semana de Kardec na divulgação desse Espiritismo? Qual a importância? Como Dona Isabel falou, inclusive na abertura, falou muito bem, como sempre, né? Nós precisamos conhecer Kardec, né? Porque Kardec é um vento novo para a humanidade. Kardec conseguiu, de maneira absolutamente genial, fazer essa fusão, que é um grande sonho da humanidade. A filosofia com a ciência e com a religião. Ele abriu as portas de um tempo novo. Agora, como é que você vai entrar no tempo novo se você não passar pelas portas? Foi ele que abriu. Então é preciso estudar Kardec. É preciso entender Kardec, refletir em cima de Kardec e partir dessa base essencial e se desenvolver na direção luminosa que ele traçou para nós. Por isso essa semana é uma semana fundamental. Nós deveríamos ter no Brasil inteiro, não é, semanas como essa, em que pensadores são chamados para apresentar essas questões. Você não se está aqui para o diletantismo cultural, não é? Não se está aqui para aquelas grandes viagens da oratória, não é isso. Mas é uma oportunidade de reunir pessoas para que elas se sintam tocadas pela mensagem, tocadas no coração e tocadas no sentimento. Nós hoje, inclusive, falamos, nós estamos aqui para amar e ser amados. É um toque especial, porque é isso mesmo que a doutrina espírita faz. É isso mesmo que a leitura, o estudo, a análise de Kardec permite. Você, de fato, seja tocada na sua racionalidade e, por consequência, o toque na sua sensibilidade tem um outro sabor. Por isso, uma semana como essa, eu quero prestar as minhas homenagens à Dona Isabel e a todas as pessoas que estão contribuindo para que ela se faça, que eu considero absolutamente essencial. O senhor falou que é impossível conhecer a doutrina espírita sem passar pelos processos do amor. Dentro dessa ideia, como é que o senhor vê o trabalho desenvolvido pela Casa do Caminho? Aliás, o nome começa por aí, né? Casa do Caminho. Isso, as primeiras pessoas que conviveram com Jesus e que de fato entenderam a mensagem de Jesus, trataram de organizar